Fala galera, que bom que você chegou. A gente vai começar aqui mais uma aula de matemática preparatória para raciocínio lógico. Meu nome é Fabiano Rabelo, eu sou professor do Instituto Fernando Curvelo. Se você chegou até aqui nesse canal, nessa aula, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa seu comentário sobre essa aula também, sobre o que você está precisando estudar matemática, você está precisando de qual tema, de qual assunto, o que está te faltando para você ser aprovado no concurso dos seus sonhos. A gente está aqui para te ajudar, tá? E o melhor, esse material é exclusivamente gratuito, feito com o maior carinho do mundo para você, beleza? Divulga essa aula, dá essa força aí pra gente. Então, eu comecei esse projeto aqui, essa é a terceira aula, eu tô chamando de aula 2, porque a primeira foi aula 0, tá? Então teve aula 0, teve aula 1, essa hoje, a terceira aula, por importante, é a aula 2. Por que eu chamei de matemática do zero? Porque lá no primeiro vídeo, se você ainda não foi, aproveita, dá uma olhadinha lá, é a aula que eu explico lá do início o que é número. Para você que fala assim, esse negócio de matemática não é para mim, nunca serviu, eu tô aqui para te provar que você está completamente enganado. Tá? Matemática é para qualquer pessoa que queira aprender. E se você quer, você está no lugar certo, você está no Instituto Fernando Curvelo com o professor Fabiano. E é o seguinte, a gente vai iniciar a nossa aula de hoje. Essa aula de hoje é bem interessante, porque a gente vai falar de algumas coisas que são fundamentais no raciocínio lógico, tá bom? Claro, dá para aprender raciocínio lógico sem ter nenhuma base de conjuntos? Dá, tá bom? Se você tiver muita dedicação, você aprende. Mas o caminho mais correto, o caminho mais eficaz é estudando primeiro um pouquinho de conjuntos. Se você entender a ideia de conjuntos, quando você for lá para a lógica, você vai falar, isso aqui eu já sei. Isso aqui então é aquilo lá da outra aula. Maravilha. Então eu vou te dar uma base legal aqui hoje de teoria dos conjuntos, tá bom? Não sai daí, porque está só começando. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte. Existem duas, que não têm definição, tá? Duas coisinhas que não têm definição. A primeira é a ideia de conjunto. Se você me perguntar o que é conjunto, a resposta provavelmente será não sei, mas eu posso te dar um monte de exemplos. Conjunto não tem definição, tá? Então, é um termo primitivo da matemática. Mas eu posso te falar o seguinte, se eu junto aqui uma porção de canetas, eu tenho um conjunto de canetas. Se eu escrevo um monte de algarismos aí, eu vou ter um conjunto de algarismos. Então, a gente pode começar a entender que conjunto é uma espécie de coleção de objetos aí semelhantes ou não, né? Então, por exemplo, eu falo lá das estações do ano. Qual seria esse conjunto das estações do ano? Aí você ia colocar lá, o conjunto das estações, vamos chamar de conjunto A. Seria o conjunto formado por primavera, verão, outono e inverno. E aí, eu tenho aí o conjunto das 4 estações. Um outro conjunto muito comum também na nossa, desde que a gente aprende quando é criança lá, o conjunto das vogais. A, E, I, O, U. Tá aí o conjunto das vogais. Então o conjunto não precisa ser necessariamente um conjunto numérico. A gente pode ter um conjunto aí com elementos que a gente vai chamar aí de partes de uma coleção, vogais, estações do ano, não importa, tá? Meses do ano, tá? Fases da lua, sei lá, signos. O que você achar interessante de colocar numa coleção, você pode escrever e entender como sendo um conjunto. A propósito, eu usei bastante aqui a palavra elemento, tá? Também é outro termo que em matemática não tem definição, também é primitivo. Mas a gente pode falar de uma maneira que você construa a sua ideia de elemento. Qual que é a ideia de elemento? A ideia de elemento é qualquer carinha, qualquer pessoinha que está lá dentro desse conjunto, tá? Então qualquer partezinha desse conjunto, né? Qualquer objeto que compõe esse conjunto é o que a gente vai chamar então de elemento. Se é elemento de um conjunto, tá? Então tá aí feitinha a ideia de elemento.
A gente vai falar agora, pessoal, da representação. Como é que eu represento um conjunto? Na verdade, aqui na tela você vai ver que já tem uma representação, tá? Já tem uma representação aí, ó. Eu usei uma letra maiúscula para representar o conjunto. Coloquei os elementos entre chaves e separados por vírgulas, tá? Então, como é que eu sei que acabou um elemento e começou outro? Pela vírgula, tá? Parece bobo, né? Mas é exatamente isso mesmo, tá bom? Então a gente vai usar a letra maiúscula. O meu conjunto tem que ter um nome, então esse nome vai ser sempre representado por uma letra maiúscula. Os elementos têm que ficar entre chaves e separados por vírgula. Não use parênteses, não use colchetes para conjunto, tá bom? Beleza? Então essa é a ideia da representação de um conjunto, e isso, claro, usando a representação padrão que eu estou usando aqui na tela. Mas tem outra forma? Tem, na verdade tem outras formas, tá? E uma delas, muito legal, essa que eu vou te mostrar aqui agora, por diagramas. Fabiano, eu preciso representar um conjunto por diagrama toda vez? Não, tá? Mas você vai ver, especialmente na próxima aula que a gente vai ter aqui, que esses diagramas aqui vão ser fundamentais até para a gente resolver problemas. Vou usar muito na aula de hoje para construir uma ideia, tá? Mas a gente vai usar bastante para resolver problemas, tá bom? Esses diagramas aqui, tá? Eles foram um pouquinho de história da matemática, né? Não faz mal para ninguém, tá? Eles são mais ou menos aí de dois caras, tá? O Venn e o Euler. Bom, cada um a seu tempo aí, no seu país, na sua maneira, teve mais ou menos a mesma ideia. Então essa ideia é atribuída aos dois, tá? Tanto um como o outro aí, a gente entende que é o criador dessa maneira de representar conjuntos, tá? Por diagramas, tá bom? O que consiste essa ideia de diagrama? A gente vai ter aí dois círculos, elipses, não sei, chama aí como você achar melhor, tá? Mas a gente vai ter dois círculos aí, em geral A e B. Mas Fabiano, pode ter mais um? Pode. Se você tiver três conjuntos, você vai trabalhar aí com a representação com três conjuntos. Por exemplo, você vai ter um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Tá bom? Em geral, são três conjuntos aí para a gente trabalhar. Tá ok? E aí a gente vai ter aí, por exemplo, áreas que são comuns. Então, por exemplo, quando eu olho para essa região aqui, ó, quer ver? Vamos olhar para essa aqui. Essa região aqui, ela é tanto do conjunto A como do conjunto B. Essa região aqui é tanto de B como de C. Essa aqui é tanto de A como de C. E essa última, bem aqui, ó, ela é de todos os três conjuntos, tá? Quando eu olho para essa parte, isso aqui é somente A, somente B e somente C, tá bom? Então essa aqui é a ideia que a gente vai ter aí para representar elementos de conjunto, tá? Então, como é que a gente vai utilizar isso aqui? A gente vai usar essa ideia justamente para a gente representar onde é que estão aí elementos, se esses elementos são de A, são de B e assim por diante, tá bom? Então, vamos entender como é que a gente vai usar essa representação tanto por diagrama quanto a tradicional, ok? Vamos lá então, vamos entender, pessoal, a ideia da relação de pertinência. O que é pertinência? Pertinência vem de pertencer, tá? Então, como é que vai funcionar essa relação de pertinência? Essa relação de pertinência, ela vale de elemento, vamos escrever isso aqui, de elemento para conjunto e não nunca o contrário, pelo amor de Deus, tá? Elemento para conjunto. Então, dado um elemento qualquer, eu vou dizer que ele pertence ou que ele não pertence a um determinado conjunto. Então, vamos voltar lá para o exemplo anterior. Vamos pensar aqui no conjunto das vogais. Aquele conjunto lá que eu chamei de A, E, I, O, U. Então tá aí o conjunto das vogais. O que eu posso falar sobre esse conjunto das vogais? Bom, primeiro, vamos pegar aí alguns elementos. O A é um elemento do conjunto das vogais, certo?
Então, como é que eu represento isso? Eu uso esse ezinho mais arredondado aqui para dizer que ele pertence ao conjunto V. Da mesma maneira, a letra I, por exemplo, também pertence ao conjunto V. A letra U pertence ao conjunto V. Por outro lado, a letra G, ela não está lá, né, no conjunto das vogais. Então, como é que eu represento isso? Com o ezinho cortado, ó. G não pertence, errei aqui, G não pertence ao conjunto V, ou seja, ao conjunto das vogais, tá? Da mesma forma que, sei lá, por exemplo, a letra T não pertence ao conjunto das vogais. E por fim, sei lá, a letra K não pertence ao conjunto das vogais, tá? Então, dessa forma, acho que fica claro mais ou menos que a gente está falando de elemento para conjunto, tá? Não tem como um conjunto pertencer a um elemento, né, gente? Então, elemento é que pertence ou não pertence a um conjunto. Fabiano, como é que ficaria isso aí, por exemplo, em diagrama? Aí você falou tanto de diagrama, tem como? Tem jeito. Então vamos representar isso aqui em diagrama. Como é que fica? Vou desenhar aqui o conjunto V. Tá? O conjunto V ele vai ter o A, E, I, O, U. Tá? Aqui está o meu conjunto V. E aqui estão os elementos que pertencem a V dentro da minha representação. Fora da representação vai ter aqui o G, o T, o K e quem mais você quiser. Tá? Tudo isso, claro, né? Dentro de um conjunto que a gente vai chamar de conjunto universo. Por que universo? Porque G, T e K pode até não ser vogal, mas é letra, então faz parte de um conjunto maior, que é o conjunto das letras, tá bom? Opa, Fabiano, peraí, então aqui eu tenho um conjunto dentro de outro conjunto? Como é que eu falo isso? Vamos lá para a próxima ideia. Próxima ideia, pessoal, então é a relação de inclusão. Relação de inclusão vale de conjunto, vamos escrever isso, de conjunto para conjunto. Tá bom? Ela vale de conjunto para conjunto. Então aqui a gente não está falando mais de elemento, tá? A gente não pode falar assim, a letra A está incluída no conjunto V. Não. Elemento para conjunto a gente fala que pertence ou não pertence, tá? Então, por exemplo, Fabiano pertence ao time de professores, ao melhor time de professores do Brasil, que é o time de professores do Instituto Fernando Curvelo. Então, Fabiano é um elemento desse conjunto, tá? Agora, nós temos o conjunto aqui dos professores da aula online, temos o conjunto de professores da aula presencial. Aí, opa, então já são conjuntos, tá? Tudo bem? Vamos continuar então com a ideia de relação de inclusão. Como é que vai funcionar isso aqui? Pessoal, para inclusão a gente vai falar o seguinte. Vamos pegar aqui então o conjunto das letras. Vou chamar de conjunto L. O conjunto L vai ter A, B, C, etc, 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 X, Y, W, Z, sei lá. Vamos colocar aqui, vamos colocar as últimas letras, né? A, U, V, W, X, Y, Z, né? Nossa, o professor não está sabendo nem o alfabeto mais. Jesus amado. Tá? O, V, W, X, Y, Z. Agora sim. O, V, W, X, Y, Z. Tá, pronto. Tá aqui o conjunto das letras. E vou chamar de conjunto V o conjunto das vogais. De novo. A, E, I, O e U. Tá? Preste atenção aqui comigo aqui, ó. Olha o que eu posso afirmar sobre esses dois conjuntos. Eu posso dizer o seguinte, ó, que o conjunto V, esse conjunto aqui, né, A, E, I, O, U, todas essas letras A, E, I, O, U existem dentro desse conjunto L, que é o conjunto total das letras. Então, olha o que eu posso dizer. Eu posso dizer que o V, e aí eu uso está contido em L. O que significa esse símbolo aqui, então? É o símbolo de está contido.
que isso quer dizer está contido? Tá? Tá dentro. Lá ele, né? Tá dentro. Então, o conjunto das vogais existe dentro do conjunto das letras, tá? Então é um conjunto que está dentro de outro, tá bom? E quando isso não é verdade, pessoal, e se for algo que não é verdade, aí a gente só vem e corta, tá? Então esse ser cortado aqui é a mesma coisa de eu dizer que não está contido. Não está contido. Essa então é a ideia de relação de inclusão, tá? Então o que eu posso dizer aqui, ó? Que nesse caso, V está contido em L, porém L não está contido em V. Olha que bacana, tá? Então começa a aparecer assim, né, algumas ideias de lógica aí, né? E essa ideia, quando você tem uma base de raciocínio lógico bem construída, eu te garanto, você vai aprender melhor direito constitucional, as leis, a parte penal, você vai entender tudo, porque você vai raciocinar, meu filho. Sua mente vai abrir para um monte de coisa, tá bom? Faz o seguinte, vai lá depois nas aulas do Fernando e comenta lá. Fernando, você acha que eu preciso aprender lógica para aprender essa sua aula aqui de direito tão boa? Tá? Embora o Fernando seja o cara, sim, você vai se desenvolver muito melhor se você souber lógica proposicional, lógica matemática. Você vai abrir a sua mente para muita coisa, beleza? Então aqui o que a gente pode concluir? Que dentro do conjunto das letras tem o conjunto das vogais, ou seja, V está contido em L, porém L não está contido em V, ok? Então vamos lá para a gente entender as chamadas operações, tá? Então a primeira operação que eu quero te mostrar aqui é a ideia da união de conjuntos, unir conjuntos, tá, pessoal? E ó, unir, pô, tá super fácil, né? Unir é juntar. Então como é que eu faço para juntar dois conjuntos? A e B. Em primeiro lugar, tá, pessoal? O símbolo da união é justamente esse U aqui, ó. União, você vai usar a letra U, tá? Então você vai usar essa letra U aqui para união. Então quando você vê essa letra U, já sabe que a gente está falando de união. Como é que a gente vai indicar isso? A unido, ou união, né? Pode falar assim também, com B. Pessoal, a união vai gerar um novo conjunto e nele vai ter tudo que tem em A e também em B, tá bom? Então no caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí você vai falar assim, Fabiano, mas o 3 aparece duas vezes. Sim, mas é o mesmo 3, né? 3 é 3, né, pessoal? Então, aparece duas vezes, mas você não precisa escrever duas vezes. Então, 3, 4, aí tá faltando aqui ainda o 5 e o 6, ok? Então, essa é a ideia aqui de unir dois conjuntos. O que eu escrevi agora são os dois conjuntos aqui, então. Então, o que eu posso dizer? Que todo mundo que está aqui, vamos chamar cada um desses caras aqui, ó, de xizinho. Tá? Quem é esse xizinho? Pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, etc, etc, tá? Cada um desses caras, ele só vai ser união se ele pertencer ao A ou se ele pertencer ao B. Olha que legal. Note que todo mundo que está nesse conjunto aqui ou pertence ao A ou pertence ao B. Quer ver? Eu te mostro aqui, ó. O 1, por exemplo, ele pertence ao A, certo? Ele é um elemento do conjunto A, mas ele não é um elemento do conjunto B. O 2 pertence ao A, mas não pertence ao B. O 3 pertence aos dois, tá? O 4 pertence aos dois, o 5 pertence só ao B e o 6 pertence só ao B também. É nessa hora que muita gente se confunde, tá? Porque essa preposição aqui, ou, ela quer dizer o seguinte na língua portuguesa, né? Ela exclui. Então, por exemplo, vou publicar uma aula hoje. Ou eu publico no YouTube, vou publicar no YouTube ou publicar no Instagram. Na língua portuguesa, essa ideia de publicar no YouTube ou no Instagram, ela meio que exclui, né, uma a outra. Se eu publicar no YouTube, eu não publico no Instagram.
E vice-versa, né? Se eu publico no Instagram, eu não publico no YouTube. Em matemática não é assim que funciona. Quando eu uso ou, pode estar no primeiro, pode estar no segundo ou pode estar nos dois. Estando nos dois está tudo certo, tá? Porque está no A ou está no B. Combinado, pessoal? Então essa é a ideia de união. Se a gente for pensar em diagramas, seria algo mais ou menos, como diz lá no Rio, dos cariocas, seria algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para te mostrar o que eu tenho em mente aqui para você. Mudar a cor aqui, vamos lá. Os caras que estão só em A fazem parte da minha união? Fazem. Então todo mundo que está aqui faz parte da união. Os caras que estão só em B, como o 5 e o 6, por exemplo, fazem parte da união? Também fazem parte da união. E os caras que pertencem tanto ao A quanto ao B fazem parte da união? Fazem também. Então tudo que cair em qualquer uma dessas regiões aqui faz parte da minha união. E o cara que está aqui fora faz parte da união? Não, aí também não, né? Aí você já está querendo demais. De jeito nenhum, pelo amor de Deus, tá? Ok? Então tá aí a primeira operação, que é a operação de união. A gente vai falar da segunda operação aqui agora, que é a operação de intersecção de conjuntos. O que eu quero dizer com intersecção, tá? Interseção, tá bom? Seria o seguinte, pessoal, basicamente aquilo que os dois conjuntos têm em comum, tá? Que romântico isso, Fabiano. É exatamente isso mesmo, tá? Então, enquanto na união eu pegava tudo que estava aqui e juntava e escrevia num conjunto só, na interseção, pessoal, aí vai ser o contrário. A gente só vai pegar aqueles que se repetem de um para o outro. Então, por exemplo, eu noto que o A só tem no primeiro conjunto. Então, vamos lá. Para ser interseção, a gente vai usar este símbolo aqui. Vamos começar pelo símbolo, tá? Então, esse aqui é o símbolo de intersecção. O que eu quero dizer, então? Se é intersecção, faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá bom? Então, vai ser interseção quando qualquer elemento lá pertencer ao A e também pertencer ao B. Pessoal, quer ver a diferença? Vou voltar para a tela anterior, ó. Pertencer ao A, olha aqui, ó, ou pertencer ao B. Olha a diferença para cá. Pertencer ao A e pertencer ao B. Aqui o que eu estou dizendo é o seguinte: se não tiver nos dois ao mesmo tempo, não serve para mim. É isso que eu estou dizendo, tá? Então, quem seria a interseção de C e D nesse caso? Olha como é que eu escrevo, ó, com linguagem de conjunto, tá? C e D seria um conjunto onde só aparecem aqui os elementos que obedecem a essa definição aqui, ó. Então, nesse caso, somente as letras D e E, tá? São as duas únicas que aparecem tanto no primeiro quanto no segundo conjunto. Fabiano, tem jeito de mostrar esse diagrama? Tem, olha lá. Conjunto C, dá uma olhadinha aqui, ó. Conjunto C, conjunto D. Tá bom? Então vamos olhar aqui, ó. A galera que está só em C aqui, ó. Só, o pessoal que está só em C faz parte do meu conjunto? Não, porque só em C, por exemplo, eu tenho a letra A e a letra B e a letra C. Nenhum deles está aqui. Então essa parte aqui, ó, não me serve, tá bom? A galera que está só em D, no caso as letras F, G e H, elas estão no meu conjunto? Também não. Então essa região aqui não serve, tá? Só serve a região, pessoal, que é comum. Então estou falando dessa parte aqui, ó. Tudo que cai aqui dentro é interseção. É importante a gente pensar numa coisa, tá, pessoal? Vamos pensar num negócio importante aqui. Vou até voltar para a tela anterior, tá? Acho que é importante a gente voltar na tela anterior. O conjunto A, ele tem 4 elementos. O conjunto B também tem 4 elementos. Eu posso afirmar que necessariamente a união vai ter 8 elementos?
Posso falar isso? Não necessariamente. Você está vendo que nesse caso aqui, ó, nós não temos 8 elementos, nós temos 6. Por que só tem 6, Fabiano? 2 deles se repetem. Então o que aconteceu aqui na minha união foi que eu peguei os 4 do primeiro, mais os 4 do segundo, menos o que se repete, os 2 que se repetem. Tá? Então se eu traduzir isso aqui para uma ideiazinha, como se fosse uma fórmula, olha o que eu vou ter aqui. Ó. É como se eu estivesse falando assim, ó, que a união de A e B, ou seja, melhor dizendo, o número de elementos dessa união no caso aqui vai dar 6, né? 4 mais 4, 8, menos 2, 6. É a mesma coisa que eu pegar os elementos do primeiro, mais os elementos do segundo, menos os elementos que se repetem. Caraca, que legal! Então, a gente acabou de chegar num formato que vai servir para todas as situações. Uma fórmula, tá bom? Então, aqui o que eu tenho é isso, ó. Eu vou pegar os elementos... Gente, é claro que quando a gente lê essa fórmula, nossa, que tanta coisa. Então, não pensa na fórmula, pensa na ideia dela. A ideia dela é o seguinte. Quando eu vou contar a união de dois conjuntos, eu pego tudo que tem no primeiro, mais tudo que tem no segundo, menos aquilo que se repete. Olha que beleza. Molezinha, tá bom? Essa é a ideia, então, da união de conjuntos, ok? Note que, no meu caso aqui, a minha interseção só vai ter aqueles elementos que se repetem. Não esquece disso, tá? Vamos falar da próxima operação aí, que é a operação de igualdade, tá, pessoal? Vou falar rapidinho dessa, porque essa aqui é bem tranquila. Para eu considerar dois conjuntos iguais, eles têm que ser iguais mesmo, tá? Eu sei, parece idiota falar isso, né? Dois conjuntos são iguais, se são iguais. Não. Então veja bem, se eu tenho um conjunto A, onde vai ter lá 1, 2 e 3, vamos colocar 2, 4, 6, só para não apagar. E o conjunto B tem os elementos 2, 4, 6 e 8. Eu não posso dizer que A e B são iguais. A não é igual a B. A e B são diferentes, tá? Por quê? Ah, Fabiano, mas aqui tem o 2, o 4 e o 6. Aqui também tem o 2, o 4 e o 6. Mas aqui tem o 8, que no A não tem. Então eles têm que ser rigorosamente iguais, tá, pessoal? Agora, se eu chego e faço assim, ó, o conjunto C, ele vai ter o 4, o 6 e o 2. Dá para falar que A é igual a C, sim ou não? Ah, eles têm os mesmos elementos, mas está fora de ordem. E onde é que está escrito que tem que ter a mesma ordem? Tá? Conjunto nem tem ordem para conjunto. A gente escreve em ordenzinha lá, né, alfabética, numérica, por se tratar de uma coisa usual, tá? Mas não é obrigado a escrever na mesma ordem, não. Então, nesse caso, sim, A e C são rigorosamente a mesma pessoa, ok? Então, vamos passar aí para o final da nossa aula de hoje, que são algumas questões aí, só para a gente ter uma noção aí de tudo que a gente aprendeu hoje. Então, considere os conjuntos. Conjunto A, 1, olha para cá, 1, 4, 7. Conjunto B, 1, 3, 4, 5, 7, 8. Pessoal, tem interseção aqui? Tem, né? O 1 está aqui e está aqui também. O 4 está aqui e está aqui também. O 7 está aqui e está aqui também. Bom, então é como se esse conjunto A existisse dentro do B, tá? E não vale você falar um lá ele, porque é isso mesmo, tá bom? Então o A existe dentro do B. Nesse caso, como é que a gente fala? Que o A está contido em B, tá, pessoal? Só para deixar bem claro, Fabiano, esses outros símbolos que você está mostrando aí nem existem, né? Existem sim. Ó, a primeira está dizendo assim, a letra A está dizendo que o A contém o B. O que isso quer dizer então? Contém. Isso existe, Fabiano? Existe. Deixa eu te explicar melhor. Quando você pega lá, vamos pegar assim, uma caixa de leite, longa vida. O que está escrito lá? Contém 1 litro. Ou seja, dentro daquela caixa existe 1 litro de leite. Quando eu falo que o A contém o B,
eu estou falando isso aqui, ó, eu vou até desenhar para você para ficar mais fácil. Quando eu falo que o A contém o A é minha caixa de leite. O B é quem? O leite. Eu estou afirmando que o B está dentro do A, e isso não é verdade. Entendeu a ideia? A contém B seria isso. Pessoal, nas provas de concurso é muito comum eles colocarem um desenho também para você escolher, em vez de colocar, igual eles colocaram aqui as letrinhas e tal, né? Essas letrinhas aqui A está contido em B, A contém B. Não, eles podem colocar muito bem um desenho, tá? Para você dizer qual o desenho correto, tá bom? A letra B nem precisa falar que é a certa, né? Quando eu falo a letra C, por que ela está errada? Vamos entender aqui. A letra C está errada porque ela está falando assim, ó. Opa. Vamos só sumir com isso daqui. A letra C está errada porque ela diz assim, ó, que o B não contém o A. O B não contém o A. Mas é mentira, né, pessoal? Porque aqui dá para ver que nós temos o conjunto B, né? 1, 3, 4, 5, 7, 8. E dentro dele tem um conjunto A, 1, 7, 4. Tá? Então, tá. O B contém o A sim, por isso que ela está errada. E a letra D, que não tem nada a ver, né? B interseção A. Pô, B interseção A é um conjunto. Tá bom? Existe interseção de B com A? Existe. Mas não é assim que a gente vai representar. Tudo bem? Questão fácil, né? Vamos para a próxima aí. Observe os conjuntos a seguir e marque a alternativa correta. Pessoal, então aqui na tela está aparecendo uma outra forma de representar conjuntos que eu não tinha falado antes. Deixei de propósito para mostrar isso com a questão, tá? Que é, a gente vai representar isso aqui com uma propriedade, tá bom? Com uma propriedade. A gente viu como, então, a representação usual, que é utilizando chaves, né? A gente chama até de tabular. A gente viu por diagramas, onde a gente desenha, e agora a gente está vendo a terceira e última maneira, que é por uma propriedade. Que propriedade é essa? Essa propriedade é uma característica. É como se eu estivesse te dando uma pista, uma dica. Quem é o meu conjunto nesse caso? Vamos lá, conjunto A. É um monte de gente X, tá o quê? Opa, essa barrinha X, aí vem uma barrinha assim, né? O que você vai ler aqui? Você pode ler tal que, de forma que, não sei, do jeito que você achar melhor. Aí ele vai escrever agora uma característica mais firme. Parece até programa de calor, né? Tem um programa lá de TV, que eu também não vou fazer propaganda aqui, que eu não ganho nada para isso, né? Mas tem um programa de TV lá que ele dá uma pista sobre o que a palavra que eles estão procurando. Aí depois que dá uma pista, dá outra pista, e essa é mais própria. Então, quando eu falo assim, quando eu inicio falando X, opa, X, beleza. É o que? Deve ser um número. Tá o que? Agora vamos dar uma pista melhor. Tá o que? X é um múltiplo positivo de 4. Se você não sabe o que é um múltiplo, recomendo que você volte na aula 1, a segunda aula que eu postei aqui no canal, onde lá eu falo sobre múltiplos, divisores, número primo, tá? Tudo isso está lá. Então vamos lá. Se x é um múltiplo positivo de 4, então já posso escrever o meu conjunto A. Meu conjunto A então é o próprio 4, e aí vem os seus múltiplos: 8, 12, 16, 20, 24, etc, 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 porque esse conjunto aqui não acaba, tá bom? Conjunto B, x é um número par, e o 4, ele está falando que é menor do que o x, que é menor que o 16, atenção, tá? Símbolo de menor, símbolo de maior, se tem um tracinho, menor ou igual, então o conjunto B ele vai ter o seguinte, é um número par, né? Então pode ser do 4 até o 16, o 4 faz parte, porque é igual, tá? Então 4, aí outro próximo par, 6, 8, 10, 12, 14. Coloca o 16 sim ou não? Não, tá, pessoal? Porque ele não pode ser 16, tá? Ele é menor que 16, então parou aqui, tá bom? Ok? Vamos lá então, agora vamos pensar aqui nas nossas alternativas, tá bom? Então a gente já tem os dois conjuntos, eu vou sumir com toda essa bagunça que eu fiz aqui, tá? Vou sumir com tudo isso aqui para não atrapalhar.
e vamos analisar as nossas opções. Vamos lá, primeira opção, ele está falando assim, o 145 pertence ao A. Tá? De repente você vai falar assim, poxa Fabiano, nem precisava escrever esses conjuntos aí. Eu escrevi para te explicar um pouco melhor, tá? Então vamos lá, o 145 pertence ao A. Falso, né, pessoal? Por que é falso? Primeiro porque o 145 não é múltiplo de 4, como tem que estar lá no A, e não é um número par, tá bom? Entre 4 e 16, então é falso. 26 pertence ao A e também pertence ao B. Pessoal, é falso para os dois, tá? O 26 nem pertence ao A, porque ele não é múltiplo de 4, e também não pertence ao B, porque os números do meu conjunto B são menores que 16, tá bom? O 11 pertence, então isso aqui também é falso. O 11 pertence ao B? Bom, gente, lógico que não, pelo mesmo motivo do 145, tá? Não é múltiplo de 4 e não é par. E o 12? Bom, o 12 é múltiplo de 4. Opa, tá aqui, tá? O 12 é um número par entre 4 e 16, então também está aqui. Portanto, a única verdadeira é a letra D. Tudo bem? Então, vamos seguir aí, tá? Na verdade, pessoal, essa aula, então, é para te mostrar essa ideia de operações com conjuntos, tá? A gente vai fazer mais uma questão aqui para a gente dar essa aula aqui por encerrada. Qual a possível lei de formação do conjunto A? 2, 3, 5, 7 e 11, tá bom? Isso aqui tudo é questão de concurso, tá, pessoal? Que eu andei roubando por aí, tá? Buscando aí para ser usada. Roubando é uma palavra muito feia, tá bom? Mas usando para a aula de hoje. Então, letra A. Primeira, então, lei de formação para esse conjunto A aqui. Vou escrever ele maiorzão aqui, ó. A, o que tem nele? Tem o 2, o 3, o 5, o 7 e depois o 11. Parou aqui. Pessoal, uma característica que só vai saber quem assistiu a aula anterior, só de bater o olho aqui já vai perceber o seguinte: esses caras que estão aqui no conjunto A são o que a gente vai chamar de números primos. Aqui todo mundo é número primo, tanto o 2 como o 3, o 5, o 7 e o 11, tá? Então, agora ficou fácil, né, Fabiano? Poxa, então só pode ser a letra B, que é o número primo entre 1 e 13, tá? Então, simétrico, nada a ver. Ímpar positivo. Gente, só de falar que é ímpar já é falso, né? Porque o 2 é par. Natural menor que 10. Quem são os naturais menores que 10? De 1 a 9, tá? De 1 a 9. Então, essa letra D seria isso aqui. Então, por isso que é falsa, tá bom? Então, o que é a resposta correta nossa? Um número primo entre 1 e 13, ok? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Essa aula sobre união de conjuntos, interseção de conjuntos e tal, tudo mais. Na próxima aula, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar tudo isso aqui e aplicar só em problemas. Então, não deixa de assistir a próxima aula não, porque lá a gente só vai aplicar tudo que a gente aprendeu em questões, tá? Questões muito mais bem elaboradas, muito mais bem rebuscadas, tá bom? E é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Então não custa nada você dar um likezinho aí pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, tá? Porque esse é o canal que a gente descomplica tudo. Não só o direito, a gente vai descomplicar a língua portuguesa, gramática, redação, raciocínio lógico, matemática, tudo aqui é muito mais simples. Quer aprender? Vem para o Instituto Fernando Curvelo, vem para o IFC. Fica com Deus e até a próxima. Valeu, galera!